O Mauricélio fala, Fábio, estou comprando Vale com força. Devo ter até quantos por cento da minha carteira? Tenho 6 empresas. Calma, calma, irmão. Quem mais? Tem um monte de pergunta aqui na real. Vamos ver. Tem muita aí, ó. Tem várias. Pega aí outra. O Emerson falando nada ganha das empresas a longo prazo. Ações é para a vida toda. É verdade, Emerson. Mas tem empresas, tem algumas empresas. Eu prefiro dizer que nada ganha das empresas dentro dos setores best a longo prazo. Eu fico mais confortável em dizer isso, tá? Acho que esse é o negócio. O Mauricélio fala, Fábio, estou comprando Vale com força. Devo ter até quantos por cento da minha carteira? Tenho 6 empresas. Calma, calma, irmão. Mauricélio, seguinte, a Vale é uma empresa cíclica, tá? Uma empresa cujo principal produto dela, que é o minério de ferro, é atrelado a commodities, é um preço que é regulado no mercado internacional, tá? É uma baita de uma empresa espetacular, tá? Emprega a gente pra caramba, paga imposto pra caramba, só que calma lá, vai devagar com o andor que o santo é de barro, como diz a minha mãe. Mauricélio, é o seguinte, a Vale é esse tipo de empresa, eu tenho a Vale, mas eu tenho a Vale, entendo o contexto, estou no mercado há quase 20 anos, eu tenho já uma carteira de renda que me proporciona bons dividendos, no qual eu posso viver com esses dividendos, tá bom? É um contexto, tá? Eu não sei qual que é o teu contexto no mercado, tá? Se for parecido, eu acho que beleza, não tem problema. Diferente disso, eu ficaria mais em ações que têm uma previsibilidade maior, como a Van falou logo no começo, tá? Transmissoras, geradoras, bancos, seguradoras, saneamento. Eu acho que é mais por aí, tá bom, Mauricélio? Agora, quanto à porcentagem que você tem nas ações, antigamente eu fazia isso, eu não sei você, Van, mas eu era bem Zé Continha, assim, eu falava, não, tem que ter tantos por cento nessa aqui, tantos por cento. Com o passar do tempo, para mim não fazia mais sentido isso, mas em função de que, se você sempre vai aportar para o resto da vida, inevitavelmente as empresas que estão com uma porcentagem maior, em algum momento, vão estar no momento de compra mais favorável e você vai comprar essas ações, de maneira que essas porcentagens vão começar aumentando e esse balanço vem com o tempo. Então, eu gosto de pensar em número de ações para que você consiga a renda desejada. Eu acho que é mais por aí, tá, Maurício? Não sei se respondi sua pergunta. Vai lá, Van, pega a outra lá. E tem um negócio também, tá, pessoal, que geralmente eu, depois com o tempo, até de ler o livro do Basta, aqui no cantinho, ó, no cantinho eu mostro para vocês, eu vou muito mais na quantidade de ações. Então, eu fico assim, se eu tenho, por exemplo, BB Seguridade vai pagar agora, possivelmente em agosto, em torno mais ou menos de R$1,34 aproximadamente, enfim, acima de R$1. Bom, se eu tenho 6 mil quantidade de ações, então eu já vou receber X valor. Está bom para mim ou não está, entendeu? Não está, eu quero um pouquinho mais de renda, então eu tenho que aumentar um pouco mais de quantidade de ações. Então, na minha cabeça, vai um pouco mais em cima da quantidade de ações, até uma coisa que o próprio Basso fala um pouco no livro dele. Eu não fico assim, a minha carteira bateu 32% de X empresa, 10%, 8%. Eu não fico muito ligado nesse percentual, como o Fábio falou aí. Não olho muito. Tem uma pergunta aqui do Rafael Souza. Ele vai lá, como funciona o processo na OPA? Se você não participar e ficar com a ação da empresa fechada, você... Boa pergunta. Belíssima pergunta. Manda ver, Ivan. Sim. A questão, por exemplo, da OPA, da Cielo, fechamento de capital. Então, teve um laudo que ficou definido o preço daquela ação no laudo especificado, por exemplo, e aí você entra lá na corretora que você tem conta, que é o caso. Se você tem as ações da Cielo, você vai lá, especifica a quantidade de ações que você tem e coloca lá, que inclusive tem um leilão que está marcado. Não vou lembrar de cabeça, só se eu entrar aqui no site do RI, mas é para agosto. Então, tem um leilão que está precificado e o dia da liquidação financeira. Qual é o problema de você não aceitar a OPA no caso da Cielo? Tudo bem que o preço, inclusive teve várias matérias, né, Fábio, discordando do preço, que foi fechado e tudo. Mas qual é o problema de você não aceitar a OPA? Você vai ficar com a empresa de capital fechado, sem liquidez, né, Fábio? Esse é o problema. E o pior, né? Você vira aquele acionista não quisto, assim, não, você fica aquele intruso, né? Você tá, e assim, você não tá mais, digamos assim, regulado pela B3, né? Ninguém tem que te dar muita satisfação. Minha visão, tá, pessoal? Aconteceu um negócio desse, já tá com o preço estipulado, Rafael?
vai lá, vende, acabou, e parte para outro. Acho que aconteceu isso na Energias do Brasil, né, Van? Se eu não me engano, Energias do Brasil, acho que aconteceu isso também, fechou capital agora há pouco. Aconteceu também uma recente que eu me lembro que estava com as ações, era quando o Santander fez a cisão com a GetNet, fiquei com as ações da GetNet, ela decidiu fechar capital, a OPA. E aí, antes de fechar, inclusive, o capital de ser precificado, eu vendi as ações, no caso aí da GetNet, um exemplo, tá? Que eu me lembrei agora aqui de cabeça. Mas aceita lá o valor e tudo. Outra observação importante é, vamos supor, tá? Se a ação está precificada no laudo, estou chutando aqui um exemplo, que eu não estou olhando, tá, pessoal? A R$ 5. E se a cotação, um exemplo, está a 6, e eu decidi querer vender as ações da Cielo, no meu caso, um exemplo, eu posso ir lá e vender as ações e não esperar até o dia do leilão, da liquidação financeira, que tem lá as datas na corretora. Vai depender do que você está ali, no seu objetivo, no seu intuito, tá, Rafa? É isso aí.